Bem-vindos a fevereiro, Virgem! E aí, como vocês estão? Eu espero que ótimo! Como passaram de janeiro? Espero que tenha sido um ano novo com vida nova mesmo, né? E aí, o que vocês me contam, Virgem? Olá, seguros de si, donos da porra toda, né? Às vezes também estamos ligados ao nosso lado mais material, sensual, no sentido de sentido, né? Sentidos. Enfim, o lado mais financeiro, mais materialista, mais nos dando prazeres e etc. O que mais? E por conta disso, algumas transformações começam a acontecer também na vida de Virgem. Muito bem, gosto. Gosto. A atitude é tudo, né, Virgem? A Imperatriz. Ou seja, mudanças e um certo tipo de amadurecimento também, quando você resolve se posicionar e bater no peito aquilo que você quer de fato. Muito bem. Principalmente gosto dessas cartas, Virgem. Amor próprio. Amor próprio e com isso, claramente, vem o idealismo, a crítica de Virgem, vamos deixar o sentimentalismo de lado e peitar as verdades das coisas, né? Gosto dessas cartas por enquanto, Virgem, poderosíssimas. 3 de paus. 3 de espadas. Ô, Virgem, achei que tá tudo muito ótimo. 5 de copas. Vou puxar mais. Pagem de paus. Essa carta de Áries é a que mais saiu esse mês. Acho que por conta da entrada de Marte em Áries. A lua reversa. Cavaleiro nada, é o carro reverso. A torre. 2 de ouros. Aí, deu. O hierofante. Rei de espadas. Karma de Virgem. Quando Virgem resolve bater no peito, que ele quer, quem ele é. Depois eu falo sobre isso. Então vamos lá, né? Então você tá ali super decidida e etc. A vida começa a se transformar e te exige às vezes realmente um período mais de paciência, de maturidade para lidar com algumas situações. Você se descobre um novo Virgem, né? E esse novo Virgem que antes estava pro lado do sensual, ele se posicionou de uma forma tão... que é isso, que agora eu tô vendo as coisas como elas são e etc, eu tô me vendo como é que eu sou, que eu virei uma pessoa muito exigente naquilo que eu gostaria, né, daquilo que eu me tornei. Eu virei uma pessoa exigente, uma pessoa que... Qual é a história da Rainha de Espadas? Ela queria sempre ser agradada pelo seu pai. O sonho do pai dela era ter um homem. E nasceu uma mulher, né? Então o pai meio que desprezava ela. Então o que acontece? E o pai era tipo um guerreiro. E aí ela falou assim, eu vou me tornar a melhor guerreira, né? A melhor cavaleira, sei lá como é que fala. A melhor pessoa com armas que meu pai já viu. E ele vai ter muito orgulho de mim. E de fato ela se tornou. Só que aí chegou na hora dela ter os pretendentes, né? Que aquelas coisas, as famílias se uniam pra... coisar reinos e tal, e o pai dela, aí ela falou assim, olha pai, eu caso com quem, eu caso, mas com uma condição, eu que vou escolher o cara que eu vou casar. E aí ela falou assim, e a condição é a seguinte, para eu escolher o cara que eu vou casar, ele tem que ganhar de mim numa disputa de armas, de espadas, de argumentos, né, Virgem? Os argumentos, enfim.
E aí, então, ela era uma pessoa muito bonita, muito guerreira. Os homens admiravam muito ela por tudo, pela força que ela tinha dentro dela. Mas ela podia ser muito pouco sentimental, muito pouco carinhosa, igual vocês gostariam de... Igual vocês estavam enquanto estava acontecendo esse processo da pessoa segura de si própria para a pessoa que é mais exigente, perfeita aos olhos dos outros, enfim. E aí o que acontece? Pode ser que exista um plano, exista algo que apareça na sua vida, né? Tipo, a força necessária, a vontade necessária, algo que você inicie. Mas as transformações da vida e da sua própria personalidade estão fazendo com que esses inícios sejam muito sofridos. Sejam muito sofridos, às vezes, também por uma questão de aquilo que começou, machucou. Aquilo que começa machuca, né? E a paciência é justamente para lidar com as decepções da vida, sabe? Com as traições da vida, as decepções da vida. Só que o que eu gosto também? Existem mensagens, existem um certo tipo de mensagem chegando para vocês sobre a verdade das coisas. A verdade, às vezes, das suas exigências, né? O quanto isso, às vezes, pode ser prejudicial àquilo que você estava lidando com tanta paciência, ou aquilo que você deu de início e tudo, entende? Às vezes o perfeccionismo virginiano para das coisas começarem a dar certo para a Virgem é tão maior do que o início de fato da coisa, que tem que ser de qualquer jeito, né? Porque senão ninguém sai do lugar nunca, que vocês acabam ficando decepcionados por terem nutrido uma coisa tão positiva ou por terem nutrido um idealismo muito grande. Muito bem. Quando vocês veem essas verdades, vocês veem que a coisa parou. Aquilo que tinha começado vai parar. E aí começam as rupturas, né? Aí começa a ver a verdade das coisas mesmo. Então, às vezes, existem rompimentos, existem quebras de coisas, existem aquilo que é podre dentro, né? Aquilo que não tem uma base muito sólida, por conta das transformações da vida, ela vai explodir, principalmente as dores, aquilo que te machuca. Muito bem. Só que você sabe como fazer isso consertar, você sabe. Você só não sabe como fazer, melhorar isso daí ainda, né? Então existe aí também um período em que você pode ficar um pouco até doente de uma certa forma, né? Às vezes cuidado também com o corpo, algo desse tipo, né? Às vezes a gente fica meio que chateado com as coisas, assim, de uma certa forma gostando que a gente tenha paciência para lidar com as coisas que nos decepcionaram e tudo, então isso é muito positivo, né? Um amor próprio muito grande para voltar atrás quando a gente vê que a gente pode voltar atrás, porque seria humilde fazer isso, e Virgem tem essa humildade dentro de si. Mas é muito assim, lidando com seus próprios valores pessoais, entende? Isso não é porque as pessoas vão te decepcionar. É como se você sentisse que você fosse se decepcionar, entende? Lá para o final do mês aparece uma pessoa mostrando a verdade para você das suas exigências, às vezes uma pessoa muito boa. A pessoa que tem a espada para fazer argumentar e ganhar da princesa, né? E às vezes ficar com ela, entende? Você tem esses dois lados, né, Virgem? É igual uma virgem, você escolhe qualquer um? Algumas sim, né? Mas tudo bem. Mas assim, a gente sempre geralmente tende a escolher alguma coisa que é quando a gente vai começar algo novo, a gente tem que escolher onde nos dá mais segurança, né? Onde tá condizendo com a nossa verdade. Essa pessoa pode condizer muito bem com a virginiano que vocês são, tá? Esse é o grande karma de Virgem. Um outro modo de eu ler isso é: as coisas não estão andando. Eu começo as coisas, Paula, e as coisas não estão andando. Existem transformações na minha vida, realmente. Existem rupturas, a casa tá caindo, eu tô sentindo que a casa tá caindo, mas o que tá transformando são as minhas dores, entende? Antes eu tava chateada que eu dei início a alguma coisa, ela não foi pra frente. Essa minha dor tá sendo transformada aí também. Tá? Então o que acontece? Eu sei que eu tenho a faca e o queijo na mão, a paciência necessária, entender que tudo tem um tempo certo para acontecer, e eu não posso me decepcionar que agora, né? Eu não posso acordar hoje num
puta verão do caramba e ficar chateada que não é inverno. Não faz sentido. E você sabe disso. Então, suas dores também estão se modificando para algo mais maduro. É como se você tivesse mais maturidade para lidar com aquilo que você já se decepcionou no passado, as suas dores, aqueles inícios que não davam em nada, né? Projeto, relacionamento, qualquer coisa que vocês querem, sabe? Tipo, a gente tá olhando para trás, para o passado, vendo as dores, mas agora tendo uma maturidade para lidar com elas. E isso é muito bom, entende? E aí, o que acontece também? Pode ser que alguns de vocês, às vezes, estejam um pouco meio que depressivos e etc, mas não é deprê no sentido de deprê, né? Às vezes, vocês estão vendo, assim, os desejos que são intrínsecos de vocês, sabe? Os desejos do coração, os desejos que competem e cabem a você. Entende? Que, poxa, independente do que os outros pensam, do que os outros acham, do que eu julgo dos outros, existe uma coisa dentro de mim que é uma chama dentro de mim, né? E que do mesmo, eu já vi, uma vez eu postei isso no Instagram, acho que era, eu sou um monte de constelações, né? Eu sou a constelação, puta, como é que era, hein? Pra lembrar. Eu sou um monte de constelações que brilham e ardem. Alguns só veem os que brilham, alguns só vê a parte que arde. É isso de Virgem, eu acho, né? Então, vocês estão vendo aquilo que brilha dentro de vocês. Existe uma coisa que é sua e a gente tem que, às vezes, realmente peitar ela, né? Independente dos outros. Existe isso. E existe uma pessoa disposta a mostrar que tá tudo bem você ser exigente do jeito que você é. Tá tudo bem mostrar, essa pessoa ela tem a habilidade necessária, argumentos bons para lidar com você, de mostrar onde que tá você, às vezes está sendo exigente demais, idealista demais, mas com argumentos convincentes também sobre quem você é, sobre suas exigências, tá? Enfim, aí vocês vão falar assim, olha, Paula, é o seguinte, tá muito confuso, estava lidando, tinha baixado a guarda para alguém que foi bem mentiroso comigo e me deixou mega confusa. Minha intuição sabia que era mentira, mas a minha guarda, meu racional falou, não, calma, melhora. Só que essa pessoa, pelas mentiras dela, pelo que ela contava, de uma certa forma, a persuasão dela, me tirou de um processo de cura emocional muito forte. Eu comecei a olhar um pouco mais para mim, mas é engraçado que por conta das confusões também, que às vezes a palavra, a persuasão de alguém me ajudou de uma certa forma, mas às vezes eu perdi o tesão por outras coisas, sabe? Eu fiquei às vezes meio que sem vitalidade, eu não sabia mais quem eu era ou algo desse tipo, muito bem. E porque essa pessoa me tirou de um processo de cura emocional, eu resolvi abrir mão das armas que eu sei que eu tenho, né? E de uma certa forma, engraçado, por eu tentar precipitar algumas coisas, talvez eu tenha decepcionado alguém. Ou alguém tenha me decepcionado por essa questão que foi me pega de surpresa, por ela ter sido antes da hora, entende? Eu às vezes abri mão do meu próprio controle antes da hora, né? Porque estava sendo convencida ali, estava meio cabisbaixa, sei lá, enfim. Só que algumas coisas morreram e com elas também saíram as dores do meu coração. Engraçado que com o encerramento de alguma coisa lá no fundo do poço, parece que a gente sente um certo tipo de alívio. Finalmente um alívio vem. E quando vem o alívio, né? Quando a gente tem uma casquinha com pus e a gente aperta o pus, o que sai, né? Sai o pus. Sai o que é o podre. Né? Antes de dar aquele alívio, sai o que é o podre. É o que está acontecendo ao vocês verem algumas coisas morrerem, entende? E aí o que acontece? A vida começa a ir para frente. Existe um encontro, existe a ação de algo, realmente a tomada de atitude que às vezes não é muito bem do jeito que você... Não, de um jeito que te deixa muito segura, mas pelo menos a vida andou. Entende? Enfim, é isso. Para quem está lidando com Terra, Virgem, Touro e Capricórnio. Pode ser que vocês tenham
iniciado alguma coisa que não estava indo para frente. Existe uma transformação muito grande na vida de vocês, em que vocês vão ter que lidar com muita maturidade, principalmente no que envolve ao caráter e as vontades de cada um, tá? Para quem está lidando com câncer, câncer pode ser que o pulzinho veio à tona, digamos, né? E vocês estão saindo, às vezes se reencontrando com câncer, ou iniciando realmente algo com câncer que ainda faz com que eles não é muito bem do seu jeito, talvez. Você deu a ideia, mas câncer executa e não é muito do jeito de câncer e por alguma razão existe o início, mas assim, não existe tipo a certeza desse início ainda. Para quem está lidando com escorpião, escorpião sabia muito bem o que queria. Escorpião, por alguma razão, tá tocando a ferida para que ela, sabe? Para que ela se cure. O escorpião tá super paciente, tá nutrindo vocês quando as dores vierem. Eles podem estar, às vezes, muito feridos por conta de alguma ruptura ou porque a casa caiu aí, mas eles estão sendo super nutridos, eles estão sendo muito, dando muita nutrição para vocês, cuidando de vocês como vocês merecem. Para quem está lidando com touro, touro pode ser que muitas coisas tinham mudado entre vocês. Touro agora, por alguma razão, vocês estão... eu gosto e não gosto disso. É como se as decepções ainda fizessem... As decepções que vocês têm entre vocês fizessem com que vocês não conseguissem tomar nenhuma atitude, sabe? É como se as traições, as decepções, o leite derramado ainda tivesse muito presente na vida de vocês. E o touro tá tentando pensar nele e tá sendo às vezes meio frio e meio cortante com vocês, tá? Para quem está lidando com pessoas de água, peixes, escorpião e câncer, pode ser que às vezes vocês também estavam nutrindo uma coisa muito boa. Essa pessoa de água, ela é uma pessoa que está te tirando de casa, caso você tenha uma depressão ou algo desse tipo, mas não tem sentimento envolvido aqui não, é assim, é só mais uma coisa, vamos fazer alguma coisa aí, virgem, né? E para quem está lidando, tem dois tipos de pessoas de ar, Libra, Aquário e Gêmeos. Às vezes vocês podiam, né, tipo, tá gostando, a pessoa de ar, ela gostava de... vocês estavam gostando muito da presença um do outro, e essa pessoa de ar agora, ela tá mostrando verdades, ela é uma pessoa ótima para argumentar com vocês a respeito, às vezes, daquilo que vocês querem ou do que ela quer, de uma forma branda, tá? E para outras pessoas de água, pode ser, de ar, perdão, pode ser também que, o que acontece? Vocês... às vezes podiam estar num processo muito de estar juntinho, sabe? Tipo, muitos valores. E essa pessoa de ar, ela tá sendo bem cortante, mostrando a verdade. Tipo, é assim, é assado, vai se ferrar, sabe? Brigando muito. Tá bom? É isso, virgem. Né? Que mês. Mês interessante pra vocês. Mas faz parte do processo kármico de vocês. Daqui a pouco vem a segurança, tá bom? Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Ainda tem chão pela frente, gente. É um karma. É quando a gente resolve peitar a gente mesmo. Existem coisas, né, que a gente tem que trabalhar. Procurem saber mais sobre virgem. Sobre as coisas de virgem, né? Virgem pode ser um tanto quanto crítico, claro. Pode ter problemas para dormir à noite, claro. Pode ser muito bom com as mãos, claro. Pode ser ótimo em fotografia e artes, claro. Arquitetura, claro. Né? Gostar do glamour, claro. Ser simétrico, claro. Entende? Veja, assuma a pele de vocês, é mais fácil de lidar depois com o que vem, que é o que vai acabar acontecendo esse mês, tá bom? Beijo pra vocês e até março!